Boa noite, querido grupo de oração. Queria compartilhar com vocês uma história verdadeira que aconteceu na Inglaterra. Há 200 anos, na Inglaterra, não tinha fundo de aposentadoria, como a gente tem aqui agora, né, o INSS, onde todo mundo pode se aposentar. Então, cada pessoa tinha que economizar anualmente uma pequena quantia durante muitos anos, a fim de que ele pudesse, na velhice, ter os recursos para viver. E assim também um pastor de uma igreja fez. Quando a velhice chegou, deixou o ministério e foi morar em uma aldeia, onde ele comprou uma pequena casa e foi morar lá. E com aquilo que ele economizara, ele achava que podia se manter muito bem até o restante da vida dele. Mas o pastor, ele tinha um ponto fraco. Ele não conseguia dizer não. Quando alguém lhe pedia algum auxílio em dinheiro, ele sempre dava. E essa fraqueza logo se tornou conhecida por muitos esmoleiros e pedintes, e eles se aproveitaram disso. Então o pastor, como ele sempre dava, ele não dizia não, ele começou a passar por sérias dificuldades financeiras, foi gastando todo aquele dinheiro que ele tinha poupado. E a comunidade na qual ele por 30 anos tinha sido pastor, soube desse problema. E aí, como eles amavam muito aquele pastor, eles tiveram uma ideia. Então, eles resolveram fazer uma coleta especial para ajudá-lo. E foi arrecadado muito dinheiro. E porque todos estimavam muito aquele pastor e também porque ele tinha sido muito fiel àquela comunidade, servindo ao Senhor e falando do evangelho para aquelas pessoas. Porém, a diretoria disse assim, a diretoria da comunidade: nós não vamos mandar esse dinheiro todo de uma vez. A gente sabe que o pastor, ele sempre está pronto para ajudar, e aí ele vai disponibilizando todo o dinheiro que ele tem. Ele é capaz de gastar tudo com seus pedintes. Então, nós vamos fazer assim, a gente manda uma oferta por mês, para que ele possa ter o suficiente para passar, para se manter financeiramente naquele mês. Mas junto a gente sempre vai enviar uma notícia que sempre vem para ele de novo o que ele precisa, o dinheiro que ele precisa. E assim aconteceu. Cada mês o bondoso pastor recebia certa quantia de dinheiro e junto vinha um bilhete onde dizia assim: ainda tem mais. Ele recebia o dinheiro e um bilhete que estava escrito: ainda tem mais. Jesus prometeu aos seus seguidores ajudá-los em seus problemas. Disse a eles que não deveriam se preocupar. E essa é a verdade que a gente encontra no Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é, aquilo que a gente precisa, o Senhor vai nos dar. Aquilo que a gente não precisa, o Senhor não vai nos dar. Então, assim, em cada bênção que recebemos, está o mesmo aviso que recebia aquele pastor. Ainda tem mais. Realmente, Jesus sempre tem mais para nós. Ele constantemente nos concede
novas coisas, novas revelações. E a nossa vida espiritual vai se enriquecendo a cada dia. Como nós podemos enriquecer a nossa vida? Sabe como, irmãos, irmãs? Quando a gente começa a ter intimidade com o Senhor Jesus. O que é isso? O que é essa intimidade? É quando a gente diariamente busca o Senhor em oração, sozinhos, em oração, e também na leitura da sua palavra. Cada dia ler um pedacinho da Bíblia. E tem muitas meditações que podem nos ajudar, como, por exemplo, com Deus. Eu sempre leio Boa Semente, que para mim é uma meditação maravilhosa. Tem o Castelo Forte, né? Tem o Orando em Família. Mas assim que a gente busque o Senhor diariamente, em oração e pela leitura e meditação da sua palavra. Assim a gente começa a cultivar uma intimidade com Deus e cada vez mais recebe mais e mais presentes. Jesus sempre suprirá as nossas necessidades. Aliás, ele nos dá mais do que nós precisamos, conforme promete em João 10:10. Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus pergunta aos seus discípulos, ele diz assim: faltou alguma coisa para vocês? Faltou alguma coisa para todos vocês enquanto vocês andam comigo? Os discípulos então responderam: nada, nada nos faltou. Sempre o Senhor nos deu tudo o que nós precisávamos. E também um outro versículo fala assim: e nenhum pardal cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. É Jesus falando, porque Ele está no controle de tudo na nossa vida. E quando Ele permite um pardal cair, é porque Ele permitiu. Quando um cardal cai na terra, é porque Ele permitiu. Quanto mais nós, né, que somos amados por Ele, e Ele que morreu pelos nossos pecados, Ele se deu para nós termos uma salvação, para nós podermos ter intimidade novamente com Deus. É porque Ele fez tudo por nós. Então, qualquer coisa que nos falta, Ele também vai nos dar. Amém, queridos irmãos? Deus abençoe este nosso grupo de oração e tudo que acontecer hoje à noite aqui neste grupo. Amém.